Hoje nós vamos abordar um tema profundo e universal: o luto. Todos nós já perdemos ou iremos perder alguém querido, e cada um lida de uma forma diferente com esse processo. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo e eu te convido a se inscrever no canal e também, se você estiver ouvindo pelo Spotify, se inscrever e seguir o nosso podcast, porque muitas conversas inspiradoras você vai encontrar por aqui. Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bá Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Para essa conversa, então, eu tenho o prazer de receber a Carol Her, que é psicanalista e mestre em saúde mental e também passou pela experiência dolorosa de perder o seu pai. Carol, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz que a gente finalmente conseguiu sentar para bater esse papo. Obrigada, eu também estou muito, muito feliz que deu certo. E eu acho você muito caprichosa, acho o seu trabalho muito incrível e eu estou muito feliz de estar aqui e de falar sobre esse assunto, porque eu nunca falei. Eu falo aqui e ali sobre o luto do meu pai, mas eu nunca parei para contar toda uma história, então eu tô bem animada também. Olha só que interessante, Carol, porque é uma das coisas que quando eu lembro de você é o que mais me marca, a história do luto, porque eu acho que quando eu comecei a me conectar com essa história do luto, que eu já vou compartilhar minha história, mas foi quando meu pai ficou doente, eu vi alguma coisa ou outra, um post teu, alguma fala tua falando que tu também tinhas perdido teu pai. E eu acho que aquilo, sabe, me conectou tanto com você que quando eu pensei em trazer esse tema, eu não pensei em outra pessoa senão você. Mas é engraçado, porque de todos os assuntos que eu falo lá no meu Instagram, o luto é o que eu menos falo, porque eu não tenho um planejamento de conteúdo e eu falo do luto. Então é um lugar muito pessoal. E as pessoas se conectam demais quando eu falo do meu pai, elas choram, elas me mandam mensagem. É um ponto de conexão muito interessante, assim. Acho que eu tenho que escrever um livro sobre isso, porque todo mundo gosta muito quando eu trago esse assunto. Que interessante. E como curiosidade mesmo, nos teus atendimentos você trata também sobre esse tema? Como é que funciona? Ou não é muito recorrente? Sim, até porque a gente não tem um luto só quando uma pessoa morre. Então, esse tema, ele tá permeando a vida de todo mundo, assim. Uhum. E aí tem tanto luto de bichinho, que é uma coisa super interessante, assim, de acompanhar. Quem perde animalzinho, pessoas que perdem também pai e mãe na Covid. Eu atendi muitas pessoas que perderam entes queridos, amigos, funcionário. Então tem bastante esse tema. Ele sempre bate na minha porta. Mas tá, vamos começar pelo seu livro. Começa contando um pouquinho da sua história, Carol, pra gente. Da minha história com o luto, você quer saber, luto, né? Exato. Não, porque se não falar pra mim do que é, amor, eu começo com eu tinha 5 anos. Isso, da sua história com o luto. O meu pai era um cara de 54 anos que... Sabe aquele tiozinho que tem aquela barriga de grávida, que não é, sabe, aquela barriga durinha? Um caso ótimo que a nutricionista ama. Então, assim, ele não era o cara mais saudável do mundo, mas ninguém imaginou que ele fosse morrer. Ele não estava doente, ele não tinha uma questão, assim, muito séria. Ele tinha começado a ter umas questões no coração, ele tinha ido ao médico uma semana antes, mas não tinha, assim, uma questão, ai, papai vai morrer, nada disso. Eu já morava fora fazia alguns anos, eu já era casada, e eu sempre tive uma relação com ele muito próxima. E aí, um dia, a minha irmã me liga falando, papai infartou. Só que meu pai nunca foi no hospital. Então, naquele momento, eu meio que já fui olhar a passagem. Uhum. E aí, dali a pouco, ela me ligou e falou, os médicos tentaram reanimar o papai, mas, assim, não sei. Aí, eu peguei um voo e naquele mesmo dia, eu fui pro Brasil. E eu me lembro que isso foi numa terça-feira, tá? Na quarta, quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, assim, eu sabia que era a minha vez, porque eu falei para uma amiga que, por coincidência, estava no Brasil de férias, porque ela também mora fora, e ela me levou para lá e para cá, o que foi ótimo, né? Porque todo mundo tá trabalhando, tem suas vidas e tal. E eu lembro de falar isso para ela. Chegou a minha vez.
E aquela semana foi uma coisa horrorosa, assim, porque você vê, claro, cada pai representa uma coisa, né? Cada mãe, obviamente. Mas o meu era muito uma representação de força, de suporte. O meu pai nunca tinha ido ao médico. Eu nunca vi meu pai indo nem fazer um exame de sangue, sabe? E quando eu cheguei lá, que eu vi aquela fortaleza numa cama de hospital, olha, menina, é uma das piores coisas, porque eu sei que o seu caso é um pouco diferente, seu pai ficou doente faz tempo, né? Mas só aquela semana que eu vi o meu pai indo, que eu vi a vida esvaziando, aquilo foi muito impactante, assim, pra mim. Ele chegou a ficar uma semana no hospital? Ele foi internado na terça, no sábado à noite ele morreu. Ah, entendi. Então, nem foi uma semana, assim. Ele foi internado que era pra gente dar tchau, foi basicamente isso. Porque eu me lembro que na sexta-feira à noite, que eu ia visitar e tal, eu fui conversar com a médica e eu falei pra ela, perguntei se tinha alguma coisa que a gente podia fazer, porque a questão foi, ele teve um infarto e ele teve uma parada de 12 minutos, assim. E aí, ela falou pra mim, olha, deixa eu te falar uma coisa, se o seu pai voltar, ele vai mexer só os olhos. Porque ele também estava com um problema, começando um problema nos rins, que se fosse só o problema nos rins, não ia ser uma questão, mas aí eu aprendi, problema de coração e rim já dá adeus. Não querendo desanimar ninguém, mas assim... É complicado, sim. E parte do jeito que eu lido com tudo isso às vezes não é que eu dou risada, mas... Eu acho que falar sobre isso e falar do meu jeito, e você me acompanha nas redes sociais, eu tenho essa coisa de ser engraçada mesmo quando eu não tento, é muito importante. Então, assim, não tô sendo desrespeitosa, tá, gente? Quem tá ouvindo aí, é porque é o meu jeito mesmo. E faz quanto tempo isso, Carol? 8 anos. Já faz um tempo também. Então, acho que também passou por um momento que hoje você consegue falar com um pouco mais de leveza, trazendo lembranças e tudo mais, assim, de uma forma mais leve também. Não achas? Sim, mas eu sempre falei com as pessoas, assim, sempre. E as pessoas têm muita estranheza de ouvir dizer como que funciona, como que é. Você sabe aquele jornalista Ricardo Boechat, que morreu num acidente de avião, de helicóptero em São Paulo? Não. Não faz muito tempo que ele morreu. Não, já faz um tempo, mas não faz tanto tempo assim. Tá. Enfim, ele morreu e eu sigo a esposa dele nas redes sociais, é uma coisa que me toca muito, né? Porque aí ele deixou 2 filhas adolescentes, eu também me conecto com as pessoas, eu tenho muito interesse de saber como que você superou a sua perda, como que foi pra você. E uma vez ela tava fazendo uma live, ela falou assim, cara, a gente tem que se preocupar com o documento, a gente tem que saber o que faz, porque eu não fazia... Meu pai tinha 54... Eu tenho uma amiga de 54 anos, tipo assim, sabe? Então, eu tive que ir atrás de caixa, eu não tinha plano funerário, nem pensava nisso para os meus pais. Hoje, para minha mãe, não. A gente já... Mas, eu tive que, além da dor de ter perdido meu pai, eu tive que passar a madrugada escolhendo caixão, sabe umas coisinhas? Escolhendo a flor, mandando para maquiagem. E essas coisas não são ditas, as pessoas não falam sobre isso, não se tem abertura para falar sobre isso, todo mundo acha estranho. Aí as pessoas têm as suas crenças religiosas, mas eu escuto muito uma coisa assim, de que se você ficar falando, o espírito do morto vai ficar aqui, sem ter conhecimento da religião, né, que diz que isso aconteceria. Porque não é isso que a religião, né? Por exemplo, o espiritismo não fala que vai acontecer exatamente isso. Aí fica um diz que me disse, eu ouvi dizer, e aí é um tal de não poder falar da pessoa, não poder falar como foi, e isso é muito ruim. É um tabu, né? E qualquer tabu é complicado. Isso. É aquela poeira embaixo do tapete que todo mundo sabe que tá ali, mas ninguém quer falar, ninguém quer ver, ninguém quer tirar. E aí você vai se distanciando do que é isso, né? O que é a morte, o que acontece, o que acontece burocraticamente. E aí quando a mulher do Boechat, eu vi a live dela, ela falava, tem que ter os documentos, você tem que saber do seu marido, ou sei lá, sabe, da sua esposa, aonde que tá o documento da casa, os investimentos, a senha tem que saber, porque na hora que... E aí elas estavam falando da importância, ela é uma outra mulher, da importância que é toda essa questão burocrática, sabe? Porque parece... bobajada,
mas na hora que alguém morre e você tem que resolver, e eu fui a pessoa na minha família que resolveu, é muito dilacerador. E assim, os caras metem a faca, e se a pessoa falar pra você que uma vela custa 5 mil reais, você dá, você vai fazer o quê? Você não tem mais condição, entendeu? Então, enfim, quando eu recebi, então, aí ele fica lá uma semana no hospital, na sexta-feira a médica me falou isso, que se ele sobrevivesse, ele ia só mexer os olhos. E aí eu me lembro de, pela primeira vez, assim, ter uma experiência muito verdadeira que eu nunca mais tive, tá? De confiar na vida. Porque o hospital tinha um jardim, eu desci, olhei pro céu, assim, e falei, eu não tenho condição de pedir para Deus levar meu pai, porque eu não quero isso. E isso não é de um lugar, ai, que egoísta, não é sobre ser egoísmo. Do mais profundo do meu ser, eu não quero. E tampouco tem condição de pedir pro cara continuar aqui vegetando. Como que vai ser isso, né? Então, que seja feita a sua vontade, porque eu não... E eu lembro que a única coisa que eu pedi é para que minha família tivesse estrutura para seguir adiante, porque eu sabia o que estava acontecendo, que aquilo ia mudar a todos nós, assim. E aí, no sábado, ele faleceu. É interessante você falar sobre todas essas questões burocráticas, porque como você já falou ali, a minha experiência foi diferente. O meu pai, ele ficou doente, a gente descobriu que ele estava com câncer metastático em 2019, e então a gente ficou 2 anos ali lidando com a doença e tudo mais. E nesse período, e o meu pai, ele tinha 60 anos quando a gente descobriu a doença. E ele tava assim no auge, a mil, trabalhando ainda muito, né, fazendo muitas coisas. E aí, quando ele se deu conta, né, ficou ali internado, teve que fazer diversas cirurgias, ele se deu conta que o meu irmão, que já trabalhava na empresa, meu irmão não tinha nenhuma procuração no nome dele. E o meu irmão tinha que cuidar das coisas. Então, assim, meu pai se afastou das empresas, porque a gente tem empresa no interior de Santa Catarina, e ele estava em Curitiba, internado. E a empresa meio que as coisas não andavam. Então, a gente... Porque tudo são experiências, né? Você aprendeu ali com a experiência do seu pai, depois de ter passado. E a gente agora também aprendeu. Então, foi uma loucura muito grande, assim, porque... ok, ele tá aqui, tá bem, mas... Pode ser que na cirurgia não dê certo, sabe? Criou-se um grande, tipo, meu Deus, a gente não organizou nada, né? Para esses momentos. E a gente não pensa de fato. E aí, quando isso aconteceu, meu pai começou a organizar. A gente teve muito, assim, a gente foi muito abençoado ele conseguiu deixar tudo organizado antes de ir. Para todos nós da família, sabe? Questões de documentos, ele passou as coisas todas pro nome do meu irmão, meu e da minha mãe. A gente criou uma sociedade porque se tivesse que fazer como herança, a gente ia perder muito por conta de imposto. Então a gente fez todo um negócio para ficar certinho. Meu pai conseguiu deixar, a gente teve esse tempo hábil para deixar assim a parte grossa, porque claro, essa questão de caixão, de tudo mais, ali, minha filha, sempre vai ter que lidar meio que na hora, né? A gente ainda teve sorte porque a minha tia é dona de um cemitério em Laje, então ela que cuidou disso. Mas foi muito interessante porque ele, doente, teve que pensar em todas essas coisas. Ele pensou em tudo isso e deixou tudo organizado, sabe? E hoje a gente aprendeu, é claro, com esse exemplo. Então, assim, tudo que a gente faz, por exemplo, eu sei de todas as coisas do meu marido, a gente é casado há 2 anos. Testamento, sabe? Tudo organizadinho, porque a gente aprende com essas circunstâncias, né? Sim, e você não sabe, obviamente, quando uma coisa dessa vai acontecer, mas faz muita diferença, porque você já vai ter que lidar com uma dor muito grande, que é a dor da perda, para você ainda ter que lidar com... Assim, de qualquer maneira, você vai lidar com burocracia. Sim. Mas, se você souber onde tá a senha, sei lá, qualquer coisa, cada família tem sua realidade. E assim, por mais pobre que você seja, sempre vai ter alguma coisa, alguma burocracia, entendeu? Então, é muito importante olhar para isso. E é outra coisa que nesse tabu de não poder falar da morte, você não pensa nisso. Ai, deixa eu falar. Ai, pra que falar? Quando eu casei com o meu marido,
que é americano, os pais dele fizeram a gente assinar lá um negócio de herança, não sei o quê. E eu me lembro que eu fiquei ofendidíssima. Eu assim, nossa, vocês estão achando que eu quero herança? Nossa, sabe, eu fiquei assim, arrasada. E eu me lembro que eu fui conversar com meu pai falou, então, mas tem que fazer. Não porque casamento também é um contrato, enfim, aí é todo um outro papo, mas assim, isso é super importante, entendeu? Porque na hora que acontece alguma coisa, se você tiver as coisas um pouco mais organizadas, isso vai ajudar no processo, porque a minha mãe, por exemplo, sofreu ainda num outro grau. Minha mãe teve que sair da casa que ela morava, minha mãe, nossa, ela sofreu assim, muito mais, por questões burocráticas. Por isso que eu tô falando que isso não é bobagem, e é um outro tabu. E se não vamos falar da morte, então a gente também não fala sobre isso e deixa a vida me levar. E é complicado. Carol, e me conta, quando você recebeu a notícia do falecimento do seu pai, enfim, né, que você entregou ali pra vida, como é que foi esse processo? Foi assim, a minha família toda tava nessa coisa de vai pro hospital, volta do hospital, tem notícia, não tem notícia, e vai na mulher que joga búzios, porque minha família é assim. Aí vai na outra que benze, aí vai no... Gente, foi um vucu-vucu aquela semana, foi exaustiva. E aí tem uma coisa o meu pai teve uma coisa que todo mundo fala, que é a melhora antes da morte. Ele teve esse negócio. E aí... foi uma montanha-russa de sentimentos. No sábado, quando de fato ele faleceu, eu tinha ido visitar ele à noite. Naquela sexta-feira, na noite anterior, quando eu conversei com a médica, foi uma noite que eu chorei muito e aí eu me despedi do meu pai naquela sexta-feira. Menina, ele respirava com a ajuda daqueles aparelhos, inclusive na Covid. Ficar vendo reportagem que ia mostrando os aparelhos, ia falando sobre como funcionava, foi um gatilho horrível para mim. Eu tive crise de pânico. Então, assim, para mim é muito delicado, assim, essa coisa de hospital, de barulho de hospital. Por isso que eu quis ter minha filha numa cirurgia cesárea, porque eu queria um ambiente mais controlado possível. Apesar da cesariana ser super perigoso, mas enfim, a minha cabeça era assim, eu quero controle, né? E para você ter um parto vaginal, você tem que abrir mão do controle. Mas é porque o barulho do hospital ia estar com anestesia, né? Então, assim, enfim, voltando, nessa noite de sábado, eu tinha já me despedido dele, eu chorei, a enfermeira veio, me deu uma toalhinha que eu tenho até hoje para enxugar minha lágrima, e eu me lembro que ali é como se eu tivesse deixado ele ir, né? Não tendo aqui a pretensão de dizer que eu estava segurando meu pai, não é isso, mas eu fiz uma despedida muito bonita, eu falei coisas para ele muito do meu coração. Eu agradeci por tudo, eu disse que eu era uma mulher muito feliz, com os probleminhas, mas que eu era muito feliz. Eu lembro que meu pai sempre falava que queria que a gente conhecesse o mundo, que a gente viajasse. Meu pai era do signo de Sagitário, sabe? Então ele era muito, assim, animado e gostava de viajar. E eu dizia para ele, eu já fiz isso, eu vou continuar fazendo. Então eu lembro que... eu agradeci. Aí eu tinha uma amiga minha, aquela que ficou pra cima e pra baixo comigo, que eu comentei, o nome dela é Daiane. Ela também foi pro hospital e ela foi a única amiga que conseguiu visitar meu pai, porque eu tive amigos que foram visitar, mas não subiam pro quarto, sabe? Ela foi, e meu pai levava ela pra escola também. A mãe dela me levava um dia, meu pai outro. E eu lembro que ela falou pra ele, você conseguiu ser um pai mais presente pros seus 3 filhos do que o meu pai só pra mim. Que bom que eu tive a chance de conhecer uma figura como você. Ela falou algumas coisas assim bonitas, sabe, pra ele também. No sábado eu ainda vi ele mais 2 vezes. Aí eu me lembro que à noite, lá umas 9 da noite, 9h30, eu tava tomando banho na casa do meu tio, que eu tava hospedada lá, porque eu já não morava mais no Brasil. E menina, eu senti um silêncio e uma paz. Bicho, até hoje eu vou na casa do meu tio, não consigo mais entrar naquele banheiro, porque o banheiro que eu tava tomando banho me lembra esse momento. E aí eu senti uma paz inexplicável. Então, naquela semana que tinha sido tão horrorosa, e minha mãe despedaçada, e o meu pai já tinha neto, as crianças chorando, menina, foi um auê. Eu senti uma paz que eu não consigo te explicar. Não é essa paz que a gente sente quando a gente vai viajar e se sente em paz no meio do mato. Uma coisa, um silêncio, assim. Logo em seguida, meu marido me ligou na câmera, a gente estava conversando e o hospital ligou. E aí, assim, Mona,
todo mundo que já perdeu alguém sabe. O hospital ligou à noite. Gente, eu me arrepio até hoje, ó, faz 8 anos. O hospital ligou, já pode chorar. Aí, olha, eu tô arrepiada real. Aí, quando o hospital ligou e pediu para todo mundo ir lá. Graças às deusas, eu estava na casa desse meu tio, então ele é irmão da minha mãe, e conhecia meu pai desde adolescente e tal, ele ficou muito mal. Todo mundo ficou mal, tá? Com a morte do meu pai, assim, na minha família. E tá com esse tio, que era um apoio para mim, um segundo pai para mim, foi muito importante. Porque, assim, eu tava ali sendo a força da minha família mais imediata, mas eu sabia que eu tinha o meu tio e minha tia para contar, porque minha mãe e meus irmãos, assim, esquece. Sim. Aí, como eu tinha acabado de tomar banho e tinha falado com meu marido no telefone, porque ele ligou, eu tava tomando banho, então tinha o horário registrado. Menina, eu sei que na hora que eu tava tomando banho foi a hora que meu pai morreu, porque depois vem lá no óbito, o horário que morre, tudo certinho, entendeu? Olha. Então, a gente foi pro hospital e aí foi super triste. Aí vai a família toda. E vai cunhado, e vai irmã, e vai irmão, e foi eu, meu tio, minha mãe. Aí eles falaram, o Marcos não resistiu. Minha mãe, ela se jogou no chão, literalmente assim, gente, não é modo de falar. Ela gritava e ela falava para eu não abandonar ela. Aí meu tio tinha um remédio no bolso, que eu não sei direito até hoje, que acho que era aquilo, ele deu para ela, ela se acalmou, ela não ficou mais gritando e nem ela ficou out, assim, mas ela deu uma acalmada. Algum calmante ele deu pra ela. E aí, os meus irmãos completamente, assim, arrasados, e eu falei para eles, fiquem tranquilos que eu vou cuidar de tudo, mas eu preciso que o Marquinhos, que é meu irmão mais novo, que ele venha comigo, porque eu não posso ficar de madrugada andando por São Paulo sozinha, pegando Uber, tipo, né? Você é a irmã mais velha, Carol? Eu sou a do meio. Do meio? E aí foi, assim, uma tristeza horrorosa. E aí eu lembro que eu só chorei, Bárbara, no outro dia, a hora que... Menina, aí eu mandei pôr a maquiagem lá, que tem que arrumar. Aí eu achei a roupa feia, mandei trocar a roupa. Eu não sei, assim, foi um estado de negação, obviamente, muito forte, mas que foi necessário para que as coisas se resolvessem. Aí, quando eu cheguei lá no velã, eu vi que eu não gostei das florzinhas. Eu saí, comprei florzinha. A hora que eu botei a última florzinha, aí eu sentei e chorei. Então, é assim... Eu nem sei te dizer, assim, é uma coisa, uma tremedeira que dá. E eu lembro que uma vez, quando a mãe de um grande amigo meu morreu, ele tinha dito pra mim, Carol, o telefone, e até hoje a gente se fala, o telefone toca, assim, e sempre é à noite, né? Por quê, né? Por né? Que interessante. Pessoal que tá ouvindo aí, por que sempre à noite, vocês médicos? Conte. Acho que porque a imunidade baixa, né? Pode ser. Então, porque tem essa coisa que o nosso sistema imunológico, ele, como se ele aumentasse à noite, ele ficasse mais desperto à noite, então você tem mais febre, você fica mais inflamado, e a pessoa que já tá enferma, né, ela acaba piorando nesse sentido de da tua imunidade, dos teus glóbulos brancos, né, eles aumentarem, talvez isso acontecer. Não sei. Né? E daí para cada doença deve ter alguma coisinha diferente, mas tem um rolê que acontece à noite, porque todo mundo morre à noite. Todo mundo que eu conheço morreu à noite, sabe assim? É louco isso que você comentou, assim, né? De que você foi atrás de todas as coisas burocráticas, vamos e faz e pá. E daí quando a calma não tem mais o que fazer, aí você se permite sentir tudo que já tava ali, mas que no fundo não tava se permitindo sentir, porque tinha que resolver coisa, que tinha que ir atrás disso e aquilo, né? Porque tem isso também, não é só... Obviamente que teve uma grande parte de eu não me permitir, até porque se eu não tivesse feito nada, o irmão do meu pai, meu outro tio, teria feito, o tio que eu fiquei na casa dele, que é o irmão da minha mãe, que eu adoro, que é o meu tio Gil, ele teria feito. Não é que não teria ninguém, oh meu Deus, só tinha eu. Então, óbvio que foi um mecanismo meu ali para lidar com a situação. E eu não me arrependo de ter participado, de ter feito o que eu fiz, porque eu me lembro de falar para os meus irmãos que isso daqui vai ser a minha última homenagem ao meu pai. Eu vou escolher, eu quero fazer. Então, eu também tive isso, assim, eu quero cuidar disso daqui.
né? E até porque cada um lida de uma forma, né? Por exemplo, quando meu pai ficou doente, a gente descobriu, assim, teve alguns sintomas, a gente levou ele no neuro, assim que saiu o resultado, o neuro falou assim, vocês corram pro hospital. E aí o meu irmão, ele é mais novo e ele é muito bom em lidar com burocracias, de ir atrás, de pesquisar e ver artigo científico, o que tem de mais atual e tal. Porém, na parte mais de consciência emocional mesmo, inteligência emocional, ele fraqueja um pouco. Então, ele ficou uma noite com meu pai no hospital e ele não deu conta, ele vomitava, ele ficava muito sobrecarregado. Então, eu falei, não, essa parte eu consigo lidar, né? E eu fiquei com ele no hospital e o meu irmão ficou cuidando de toda essa parte burocrática nos bastidores, digamos assim, enquanto eu fiquei lá com meu pai. Então, cada um tem o seu jeito de lidar e também as suas facilidades de lidar nessas situações, né? Então, por exemplo, quando meu pai de fato faleceu... Eu ia te perguntar, como que foi isso? Foi bem diferente do seu, na verdade, né? Porque, então, como eu falei, o meu pai ele ficou doente e aí a gente foi vendo essa fortaleza que você disse, era totalmente... Meu pai era igual, assim, pra mim, nossa, sabe? Se meu pai disse, então é verdade, sabe? Porque ele sabe tudo. Essa fortaleza murchando, e murchando muito aos poucos, assim, porque é uma doença que ela vai aos pouquinhos, né, te deixando pior, envelhecendo, e aí foi muito louco, que pessoalmente foi um processo muito abrupto, mas muito importante na minha vida, porque foi um processo em que o meu pai era tudo pra mim, eu tava noiva na época. E aí, quando eu vi essa fortaleza não mais presente na minha vida, eu tive que crescer. Eu tive que tomar conta das minhas coisas. Tipo assim, pneu do carro furou. Mesmo que a gente não morasse na mesma cidade, eu ligava pro meu pai pra eu saber o que fazer, sabe? Mona, eu morava em outro país e eu ligava pro meu pai assim, não sei. Eu me lembro que uma vez eu liguei pro meu pai assim, pai, eu tô aqui perdida, joga aí no Google Maps o endereço da onde eu tava aqui em Washington DC. Meu pai assim, eu vou te... Exato. Né? Assim, a dependência emocional, por exemplo. Exato. E aí teve um momento que tava tendo um bafafá que ia da crise da gasolina, que ia acabar a gasolina e tal. E aí eu não sabia o que fazer. Eu pegar o telefone pra ligar pro meu pai tava no hospital, eu não podia ligar pra ele. Ele não ia poder me ajudar. Aí caraca, vou ter que ligar pro meu noivo. E aí foi bem interessante, assim, esse processo, foi bem difícil pra mim. Tanto é que eu lembro que eu fiz terapia, a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso mais pra frente, sobre a importância, né? Eu já fazia, e aí nessa época eu continuei fazendo, e eu falava pro meu terapeuta, meu pai não pode morrer, eu não deixo, qualquer um da minha família, meu pai não vai morrer. Audaciosíssima, né? Imagina, Deus. E claro que foi um processo, esse foi o meu processo de negação total, que eu tive ali no começo da doença. Não, a gente vai conseguir, eu e toda a minha família, a gente vai conseguir, porque tem essa tecnologia, esse medicamento, isso, a gente vai e tal, enfim. E aí passei por todos esses processos e ele teve que fazer muitas cirurgias, teve que fazer diversos tipos de tratamentos. A quimioterapia não funciona pro tipo de câncer que ele tinha, que era melanoma. E o melanoma, que é um câncer de pele, ele tem preferência por alguns órgãos quando vai dar metástase. E o cérebro é um deles. Então, meu pai teve que fazer várias cirurgias no cérebro, várias cirurgias na cabeça de abrir. Tipo, foram algumas vezes porque voltava. E não tem como você fazer. Aí ele até chegou a fazer uma radioterapia no cérebro, que na verdade não é radioterapia, é radiocirurgia. Horrível, cena de terror, que assim, até hoje tem pesadelo. Que eles perfuram a sua cabeça, na cabeça do meu pai, né? Colocam um negócio assim, aí você entra numa cabine, e você tem que estar consciente, porque você não pode ficar bambo, né? Então ele estava consciente, eles dão uma anestesia local só, mesmo assim dói. Perfuram, colocam tipo aquele capacete, você entra dentro de uma máquina e daí fica disparando as radiações. Terrível, horrível, teve que fazer aquilo várias vezes, então assim, foi bem sofrido esse processo. E ele precisava, ele tinha muito certo, assim, ele era canceriano, super intuitivo, super vou fazer. Então quando ele ficou doente, ele falou, nossa,
eu preciso organizar as coisas da empresa para minha família saber lidar, né, tal. Então ele precisava fazer isso. Um dos maiores, assim, sonhos, eu não sei de onde que ele tirou isso, mas mais que eu, ele queria muito que eu casasse, assim, tipo, me ver casar e tal. Ele ficou mais feliz que eu quando eu noivei, enfim. Então ele tinha isso também e ele tinha mais algumas coisas para resolver. Ele organizou todas as coisas da empresa, resolveu uns problemas que ele tinha. E a última coisa que faltava era o meu casamento, porque daí teve aquele negócio da Covid, ele ficou doente em 2019, Covid 2020, meu casamento era para ser 2020, adiamos pro final de 2021, aí ficava aquela coisa e tal. E aí meu pai piorandinho, eu sei que ele chegou a falar pra diarista que trabalhava na casa deles, assim, eu tenho mais uma... às vezes ele tinha uns momentos de inconsciência, ele falou assim, tenho mais uma coisa ainda pra fazer, que eu tenho que casar a Bárbara. E foi muito interessante, porque ele foi no meu casamento, ele tava bem mal. Eu entrei, assim, um dia antes eu não sabia se meu pai ia conseguir entrar comigo, sabe? Porque ele tava muito mal. Ele tava muito mal. Então eu tava bem preparada. Tipo, se eu tiver que entrar amanhã sozinha, eu vou entrar sozinha. Se for com ele, ótimo. Ele foi comigo, a gente teve que dar... falou com os médicos, eles deram bastante remédio para que ele conseguisse entrar, de fato, tá lá, ele aguentou super. Deu um mês, ele faleceu, depois do meu casamento. Então, assim, ele resolveu tudo que ele tinha colocado na cabeça dele e foi. Ai, eu vou chorar. Foi bem bonito, assim, porque, sabe, e é muito esse negócio de propósito, sabe? Quando ele não tinha mais um propósito também pra estar ali, porque ele já tinha sofrido muito, tava sofrendo, né? Aí ele tinha aqueles propósitos, parece que ele tava aguentando ficar aqui, porque ele tinha que realizar certas coisas. Quando ele ali fez tudo, né? Me casou e tal, parece que agora eu consigo descansar. E foi muito interessante, porque eu já tinha essa noção de que eu tava me despedindo dele, sabe? Ali no meu casamento e tal. E a minha mãe e o meu irmão, não tanto, sabe? Eles ainda estavam né? Um pouco iludidos, assim, e tal, sabe? Não, e tal. E aí eu lembro que meu irmão levou ele no médico e assim, daí já não tinha mais como conter, tava voltando, a gente tinha tentado de tudo, já tinha voltado e não tinha mais como fazer mais cirurgia na cabeça dele. E aí o médico falou pro meu irmão, aí o meu irmão me ligou e eu falei, sim, eu vi que isso ia acontecer e tal. E aí, depois de uns tempos, sei lá, passou um mesinho, o meu irmão me ligou numa semana e ele disse assim, os médicos falaram que, tipo, pai tá indo. Então vem pra Lages, porque eu não moro na mesma cidade, vem pra Lages, porque ele tá indo. Eu fui, ainda peguei ele, tipo, ainda consciente e em casa. Eles não quiseram levar ele pro hospital, até porque a própria médica disse, não tem por que levar ele pro hospital, porque, né, tipo, é um ambiente, né, que ainda tem risco e tal, então deixa ele no conforto de casa. Aí a gente contratou uma pessoa para ajudar, né, dar comida na boca e tal, mas a gente contratou a pessoa trabalhou um dia, porque aí eu cheguei, a gente foi, dormiu, e daí no outro dia... a saturação dele começou a aumentar, e aí a gente se despediu, né, todos nós falamos o que queríamos falar pra ele, e ele foi, e em casa. E ele consciente, e ele se despediu de vocês. Tipo, aí a saturação dele foi baixando, daí ele daqui a pouco não queria mais comer naquele dia, aí meio que só dormia, mas ainda respirandinho, e a gente ali então foi muito um processinho, tipo, de largar, assim, a mão e ele ir. Mas é interessante, Carol, porque como você foi de uma forma muito abrupta, né, foi pouco tempo ali e tal, eu quero até saber como que daí você lidou com esse luto depois disso, porque pra mim, o luto começou quando eu descobri a doença do meu pai. Sabe? Em 2019. Que aí eu passei pelas fases de negação, de revolta, de tristeza e tal. Então, quando, de fato, ele se foi como se fosse um fechamento de um ciclo que a gente sabe que dura pro resto da vida, né? Que não fechou no sentido de acabar, mas que concluiu o que já tinha começado há um tempo atrás, assim, sabe? Nossa, assim, eu
você está falando tudo isso, e uma coisa aí, pelo meu próprio trabalho de acompanhar tantos outros processos, o modo como a pessoa morre não interfere, mas impacta na maneira como você vai sentir o luto. Existem choques e choques, despedidas e despedidas. Então, eu, por exemplo, quando fui para o Brasil, meu pai já estava em coma. Então, apesar de eu ter conversado com ele, eu não ouvi mais meu pai. Mas isso foi em maio. Em abril daquele ano, de 2016, o pior ano da minha vida, 2 anos antes eu tinha perdido minha avó, que era a mãe dele, que era a avó, assim, a avó dos sonhos, que se chama Terezinha. E aí minha filha chama Tereza, meio que por isso. Então, eu tinha já perdido alguém muito importante. 2 anos depois, em abril daquele ano, eu ia para o Chile com o meu marido, e o Pedro falou assim, Carol, vamos passar no Brasil, a gente tá indo para o Chile. Mas eu assim, não, a gente acabou de ir, porque em janeiro eu tinha ido para Búzios, com meu pai, minha mãe, eu e meu marido só. E aquela viagem tinha sido gostosa, mas quando eu fui para o Chile, eu fiquei 1 semana no Brasil. E aí, o meu pai foi me deixar no aeroporto de Guarulhos, e olha só, eu vim com 23 anos, eu ia pro Brasil várias vezes e voltava, ele sempre me deixava no aeroporto, ele só faltava falar, vai embora logo, sai daqui, sabe? Sagitariano, só faltava empurrar. E nunca chorou, quando eu casei não chorou, quando eu vim embora para estudar não chorou, nunca chorou. Aí nesse dia, quando eu tava saindo de São Paulo para ir, na verdade, embora, né, eu tava indo pro Chile, que eu olho para trás, eu me lembro de ver o meu pai já com o cabelo bem grisalho, e aquilo mexeu assim comigo. Nossa, ele tá bem grisalho. E aí o olho dele tava cheio de lágrima e ele me deu um tchauzinho. E ele nunca tinha visto um lacrimejar de olhos dele, sabe? E eu acho tão significativo um pai sagitariano dar tchau pra filha num aeroporto internacional, sabe? Então, nesse sentido, assim, quando eu olho para a minha experiência, eu vejo que eu tive uma oportunidade, 2, que foi essa viagem para Búzios, e esse momento aí para me despedir do meu pai. Agora, não deixa de ter sido um choque. Então, por exemplo, a minha irmã, ela tava, o meu pai passou mal e ela levou meu pai para o hospital. Ele infarta na frente dela. Então, assim, a minha irmã é uma outra pessoa hoje. Aí eu falo pra minha mãe às vezes, porque assim, eu brigo muito com a minha irmã. E aí eu falo, ela tá maluca, ela sabe essa coisa. E aí às vezes eu falo pra minha mãe, é lógico que ela tá assim, ela viu o pai dela morrer. Você não passa ileso. E foi um choque, porque aí ela lá no hospital, ele começa a infartar na frente dela, ela começa a gritar, vem os médicos. Aí, ele já estava no hospital quando ele infartou, mas mesmo assim, né, é um choque, os médicos tiraram ela da sala, ela falou que foi uma puta de uma cena, assim. Então, claro que para cada pessoa é diferente, mas para mim, esse processo de negação, raiva, barganha e aceitação, são as 5 fases. Isso. Eu anotei aqui, negação, raiva, depressão, barganha e aceitação. Para mim, isso não é linear, e eu acho que acontece tudo muito misturado. E a negação que eu vivi por muito tempo não foi uma negação consciente, igual você fala assim, da sua mãe e do seu irmão. Não era nítido que eu estava vivendo uma negação, mas eu vou te falar que até 2 anos atrás, eu acordava, eu tinha, assim, uns momentos não sei, de uns surtos, talvez eu possa chamar. E eu acordava e falava, Pedro, olha que loucura, eu sonhei que meu pai morreu. Aí ele, meu Deus. E eu falava sério. Eu me lembro, aí eu mesmo, ele ficava sério, eu mesma voltava assim. Isso aconteceram muitas vezes. Até 2 anos atrás. Então eu sei que inconscientemente eu vivi esse processo de negação. Que interessante. E eu me lembro que era uma sensação. Aí isso parou de acontecer sozinho, mas várias vezes eu acordava e perguntava assim: Ô Pedro, meu pai morreu? Aí ele, ai amor, não faz isso comigo, sabe? Então eu sei que o meu processo de negação veio muito dessa maneira. E para mim também uma outra coisa muito clara foi a raiva. E a raiva, ela tem uma raiz na depressão e na tristeza. Então, se você está com muita raiva, anda muito irritada, isso é um sintoma
A irritabilidade é um sintoma da depressão e às vezes a gente não sabe. Então, uma coisa que me ajudou muito, meu sogro me levou para jogar, sabe squash? Eu acho que em português também a gente fala, a gente se refere a esse jogo em inglês, que é squash. Sim, squash. Já joguei. Menina, eu cato aquela bolinha com aquela raquete. E Carol, aí você se tranca numa quadra branca, você parece que você tá endoideceu mesmo. Carol, eu fiz squash quando o meu pai ficou doente. Ele ficou doente, eu entrei no squash, fiz um tempo de squash, colocava aquela minha raiva pra fora, suava igual uma louca, e depois passou. Depois, não quero mais fazer squash, nunca mais fiz. Total. E muito eu ia, e aqui eles têm uma mania de querer de quadra com você, eu falava, eu reservei para mim. E aí eu jogava aquele negócio, jogava. Aquilo me ajudou tanto a tirar uma raiva, porque eu achei uma injustiça a vida ter feito aquilo comigo, sabe? Comigo, né? Tipo assim. Então, com certeza, esses dois momentos, assim, dessas fases clássicas do luto, de negação e raiva, para mim foram muito claros. E a questão da aceitação, eu acho que ela vem de eu aceitar que eu não aceito, não, sabe? Sim. De que não tem superação, é uma aceitação de todo um processo, não é de ter perdido o meu pai. De aceitar a sua dor, de aceitar que aquilo dói, entendeu? Porque às vezes as pessoas também acham que talvez a aceitação é esse lugar que você chega no momento em que... Não sente nada. E não é isso. Interessante. No meu caso, eu lembro que quando eu descobri que meu pai ficou doente, eu também fiquei com bastante raiva. E eu me achava muito nova pra perder um pai. Eu achava muito... Quanto tempo você tinha? Eu tinha 29 quando eu ficou também. Doente. Jura? Nada. Eu tinha 29 anos quando eu perdi meu pai. No meu caso, foi quando ele ficou doente, Eu fiz 28 para 29, 28, 29. Eu tinha 28 para 29. E aí depois ele veio a falecer. E aí eu lembro que eu me achava muito nova pra não ter pai. Tipo, como assim? Que é uma coisa que a gente vê acontecer com os outros e tal. Você nunca acha que vai acontecer com você, isso é clássico. E aí quando você se vê naquela situação, você fala, tipo, não, que raiva, não, eu não escrevi isso na minha história, no meu caso. E aí foi uma outra coisa muito interessante que eu me conecto um pouco com você, é que eu fiquei desesperada quando eu soube da doença, só que eu tinha muito uma noção de que eu não queria interferir no processo divino dele, sabe? Eu acredito muito que eu não sei por que ele estava passando por aquilo, que era a própria história dele e tal. Então eu lembro que eu me ajoelhei e eu pedi pra... Voltou? Travou? Eu tô aqui. Tá. Não, tá tudo certo. Eu tô chocada com essa história, eu fico assim... Tá. E aí, eu lembro que eu me ajoelhei e eu pedi assim, pra Mãe Maria ainda, que eu pedi assim, que seja feita a sua vontade e a vontade dele, sabe? Eu só pedi assim, que a vontade divina, né, do propósito dele seja feita, que foi... Achei muito interessante quando você trouxe isso também. Porque eu não sei o que estava escrito, então eu falei que o melhor aconteça para ele, que o melhor aconteça, que eu só queria que o melhor acontecesse e entreguei nas mãos. E, enfim, foi todo esse processo. E isso que você falou de não ter uma linearidade é muito verdade, porque às vezes eu tava com mais raiva, às vezes eu tava mais triste, às vezes eu tava meio que negando, então não tem essa coisa. E mesmo agora, né, que daí, porque pra mim foi muito esse processo de ele estar doente, porque ele estava doente, eu já sabia, sabe? E era tudo muito triste que eu vivia, aquele negócio de hospital e ver ele mal, e sabia que se a gente tivesse muita sorte, seriam 5 anos, sabe? Então, mesmo depois que ele se foi mesmo, ainda é assim, né? Às vezes eu tô com raiva, às vezes eu tô triste, às vezes eu tô bem, e é muito louco isso. Exatamente, porque a vida, ela continua acontecendo, então tem outras coisas que vão trazendo novas experiências. Então, por exemplo, quando eu me formei no mestrado, não vai longe, não precisa só de coisas grandes como ter filho, como eu tive, e você falou que seu pai queria muito que você casasse, meu pai queria muito que eu tivesse filho. Ele falava, não dá pra você morar fora e não ter filho, você vai ficar muito sozinha, não faz... Ele era desesperado para que eu tivesse filho. E não é que meu pai queria ele não era a tia chata que queria que todo mundo engravidasse, ele tinha isso comigo.
Mas, a semana passada, eu tava de férias com a minha família, e a gente alugou uma casa no lago, e foi todo mundo lá passar uma semana, e aí eu ficava pensando, gente, meu pai nessa casa, não, meu pai nesse barco, essa churrasqueira, ele ia estar fazendo... Porque o meu sogro é um cara mais tranquilo, sabe? O meu sogro não é da festa. Meu pai era tudo signo de Sagitário, ele ia botar aquela casa pra baixo, ele ia fazer a festa, ele ia botar todo mundo naquele barco, ele ia botar música alta. Ainda mais num lugar que é isolado, que não vai atrapalhar um vizinho. Aí é que ele ia fazer uma festança. Então, eu tenho, assim, a vida cotidiana acontece e eu lembro dele. E é aí que me dá a sensação de injustiça, porque, assim, pô, meu pai ia curtir isso daqui pra caramba, sabe? E, por exemplo, eu tive a minha filha. Meu, é muito sofrido você ver o seu filho crescer e falar, meu pai... Por que meu pai ia chamar ela? Que meu pai dava uns apelidos muito engraçados para as pessoas. Como que ia ser? Como que meu pai ia tratar ela? Ela ia gostar do meu pai? Então, assim, a vida vai trazendo novas camadas desse luto, dessa negação, dessa aceitação para você. Então, por isso que é um ciclo que ele não termina, entende? Que ele vai sempre se renovar. Completamente. Nossa, eu me identifico muito com isso, porque é muito interessante, né? Que logo depois do velório do meu pai, assim, teve várias pessoas e muitas amigas que estavam muito preocupadas e querem te ligar e querem estar presentes na sua vida e querem te ajudar. E aí depois passa e as pessoas não lembram mais disso. Elas estão vivendo a vida delas, você tá vivendo a sua e você não vai ficar, né, nessa. Mas é interessante como as pessoas pensam que o sofrimento é ali naquele momento e que depois vai melhorando e não tem isso. E ter apoio, eu acho que assim, o luto, ele é um processo muito solitário, eu não sei se você concorda, mas eu acho que ele é muito solitário porque cada um vive de uma forma. O meu irmão vive de uma forma completamente diferente de mim, a minha mãe diferente, e a gente não precisa necessariamente estar conversando sobre, falando, porque é como, enfim, cada um lida como cada um sente, né? E, porém, às vezes, quando a gente sente que precisa de um apoio, é interessante a gente buscar ajuda, né, Carol? Seja de um amigo, seja de um profissional. E eu queria saber se você, nesse período, chegou a, enfim, ter uma rede de apoio. Como isso afetou as suas relações? Ou se você procurou uma ajuda profissional? Como é que foi nesse sentido? Então, eu já fazia terapia quando meu pai morreu. E quando ele morreu, uma sensação que ficou para mim foi de desamparo muito grande. E aí, o fato de eu ter uma terapeuta que eu já conhecia há muitos anos, me dava um pouco de estrutura no meio daquele caos. Porque, além de eu ter perdido meu pai, eu perdi a mãe que eu tinha. Minha mãe está viva até hoje, mas aquela mulher, ela não existe mais. E ela acabou com aquela... imediatamente. Pá! Então, foram dois cortes muito grandes. E aí, meio que eu me vi, eu com os meus irmãos, agora ela está mais estabilizada, mas por muito tempo, assim, a gente ganhou uma filha quando a gente que era filho, então eu não tinha esse apoio da minha mãe. E eu tô falando isso sem esse ressentimento em relação a ela. É como um fato, porque ela não tinha para dar apoio. Ela também perdeu o amor da vida dela, assim, ela, né, foi casada com meu pai a vida inteira, não foi um processo fácil. Os meus irmãos estavam ali também, cada um vivendo, sobrevivendo do jeito que dava, os dois já tinham filhos, as crianças sentindo saudade do vovô, então eles ainda tinham a demanda psicológica, eu não gosto nem de pensar nessa parte, então não tive que consolar filho nenhum, mas a minha irmã sofreu muito com os meus sobrinhos por conta disso. Então, ter a terapia naquele momento me ajudou, porque o meu marido, óbvio que foi a minha maior rede de apoio, porque além de tudo eu moro fora, né? Então depois de um mês que meu pai morreu, eu voltei para minha casa, acabou, não tinha amigo para me ligar, as pessoas usavam as redes sociais, WhatsApp, chamada de vídeo de uma outra maneira, então eu não tive rede de apoio, então para mim foi muito solitário, mas hoje, 8 anos depois, eu percebi isso que você está falando. Na verdade, mesmo se eu tivesse pessoas ao redor, é um processo muito íntimo, porque eu tenho até hoje o meu marido, que está aí, me apoia, mas tem coisas que só eu posso passar. Agora, ter um lugar na terapia, para eu falar sobre isso, fez toda a diferença, porque eu precisei de um lugar seguro para eu poder falar sobre isso e como existe esse tabu em relação à morte, e é um tabu não poder falar do morto, uma coisa assim, horrorosa, e na terapia você pode falar sobre isso, não é estranho, as pessoas não acham que você está ficando maluca. Então,
foi muito importante para me dar sustentação, porque eu perdi toda a minha estrutura, se quebrou, e a terapia me dava isso. E é importante você falar que não é só a perda da pessoa que se foi, da saudade, do que aquela pessoa representava para a família, muitas vezes essa segurança tem mesmo uma base financeira, estrutural, mesmo em cada... Mas que essa pessoa vai, mas tudo que tá em volta também tem consequências. Então, os teus irmãos não são mais os mesmos, a sua mãe não é mais a mesma, a casa ali não vai ser mais a mesma. Tem outras coisas envolvidas que na hora você não pensa, talvez naquele mês tu não pense, mas depois começa a vir à tona. E aí você tem que lidar com isso. Seja um cachorrinho, né? Seja um cachorrinho, tem outras coisas que acabam vindo à tona depois, assim, porque, enfim, as coisas são entrelaçadas. Muda toda a sua vida mesmo, assim. Então, é por isso que o luto, ele não é uma coisa isolada, é por isso que o luto não é só quando alguém morre, porque significa a morte de uma dinâmica, né? Exato. E o que eu queria te perguntar é, você conseguiu crescer e aprender algo sobre si mesma com essa experiência ou não? Tipo, você acha que o fato de você ter perdido o seu pai te fez uma pessoa diferente? Já parou para refletir sobre isso? Já. E talvez eu tenha uma visão meio pessimista, porque eu não perdi só meu pai, né? Então, num curto de tempo, assim, num período, então eu perdi minha avó, 2 anos depois eu perdi meu pai, 2 anos depois eu ganhei a minha filha, mas houve um luto da mulher que eu era, para me tornar mãe, etc. Inclusive, ter tido a minha filha foi ótimo, porque ela vem 2 anos depois que ele morre e me ajuda também a reconstruir a minha vida. Então, ela é uma bênção. Mas, de forma geral, como que eu vejo essa história da morte? Eu não consigo te falar, assim, sinceramente. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela disse que ela se tornou mais feliz depois da morte do pai, porque ela percebeu algumas coisas e tal. Eu não tenho essa grande coisa, nossa, eu me tornei melhor nisso daqui. Agora, uma coisa que para mim é muito clara, que aí eu acho que é um aprendizado, é a morte dá consciência da importância da vida. Uhum. Não tem como você... Quem nunca perdeu alguém e ouve falar isso, fala, quando você perde alguém, você sente isso numa camada muito profunda do seu ser. Uhum. E aí, eu não sou do time que tem medo de morrer, mas eu tenho muito medo de perder as pessoas que eu amo, porque eu sei que é ruim. Uhum. É péssimo, é horrível, não desejo isso pra ninguém. Então, essa valorização também da minha vida vem de valorizar quem eu tenho, de valorizar as coisas, de fazer coisas junto, de ser uma pessoa útil, de ser uma série de coisas, assim, eu acho que mudou a partir do momento em que eu entendi que a morte te lembra da importância da vida. E da importância da própria morte também, no sentido de aprender que todo mundo é mortal e que a gente precisa, assim, se falar sobre. Então, assim, pra mim, pelo menos, foi importante eu viver isso, porque hoje eu penso, e se eu morrer? Por exemplo, meu irmão tá ali cuidando dos negócios da família. E se ele morrer? Entendeu? Hoje eu já penso assim, eu sou um pouco mais pé no chão, não é mais uma coisa tipo, né? E assim, não é querer ser pessimista também, mas é uma realidade. Então eu tenho que olhar para as coisas como se... E se amanhã não estiver mais aqui? Porque acontece. Tem pessoas que amanhã não estão mais aí. Então isso me trouxe essa consciência. Mas você sabe que... Pra mim, eu não sei, eu acho, não perdi mais ninguém, nem antes, nem depois do meu pai, assim, próximo, mas eu acho que me trouxe, diferente, talvez, de ti, me trouxe um entendimento, uma calmaria maior sobre a morte, sabia? Tipo de... as pessoas morrem, sabe? É interessante isso. Eu só acho assim, não... me tornei uma pessoa melhor depois disso? Meu cu, não me tornei, desculpa. Não, eu não consigo dizer que isso me tornou melhor. Não, até porque acho que estaríamos melhor com pais presentes. Isso! Gente, 1 minuto de atenção. Eu sei que quando uma amiga sua perde um pai, uma mãe, você fica sem graça, você não sabe o que dizer. Fala assim pra pessoa, meus sentimentos. Não fala ele tá num lugar melhor. Pelo amor das deusas, não
Tá. Porque fica todo mundo desconcertado, né? Mas você já parou pra pensar? Que você vira pra pessoa e fala, tá um lugar melhor, Mona? E todo mundo fala isso, né? Dá dó, porque assim, às vezes as pessoas vinham me falar, elas não sabiam o que falar, e às vezes eu tinha que ajudar a pessoa. Isso! É muito louco, assim, esse processo. E uma coisa que me ensinou muito com o fato da morte do meu pai foi também valorizar as pessoas que passam por isso. Porque antes de eu ter passado, eu não dava o valor tanto para estar presente na vida, por exemplo, das minhas amigas que tinham perdido avós. Eu não Isso. sabia da importância que era estar num velório. Tipo, morreu, Menina, já morreu. O velório do meu pai, o que tinha de amigo. Gente, como que vocês souberam que meu pai morreu? O que vocês estão fazendo aqui? E é tão bom, gente né? que chegava. Faz muita diferença. E depois disso, eu me tornei mais consciente que não é natural meu. Tipo assim, ver, sei lá, que uma pessoa que eu só conheço postou que um parente, um pai morreu. Não é do meu normal ir lá e comentar. Depois que meu pai morreu, eu sempre vou lá dizer meus sentimentos, porque eu recebi muito isso e eu vi o quanto é gostoso. Então foi uma coisa que me ensinou também. Não, é verdade. Isso faz muita diferença. Que bom que você lembrou de falar isso, porque realmente faz muita diferença. É uma questão de energia, né? Que te ajuda ali de alguma maneira a se sustentar. Faz se muita sentir diferença querido, mesmo. assim, né? É interessante. Mais alguma coisa você usou pra te ajudar nesse momento? Tem pessoas que me indicavam livros e que isso, que aquilo. Menina, ó, quando meu pai tava doente, o que me indicavam aquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver? Uhum. Eu nunca li esse livro, porque eu não queria saber da morte do meu pai. Ele tava vivo. Por que eu vou querer ler isso? Eu nunca li aquele livro porque eu não tive coragem. Ainda eu não tenho coragem de ler aquele livro. Que eu sei que é muito bom, eu sei mais ou menos da história, mas, enfim. Esse livro aí, ele tem uma coisa interessante que eu acho que a galera não se dá conta, que né? Como é que você está vivendo o seu dia a dia, quais relações você está construindo, e tem muita gente que tem questões de relacionamento, que não constroem pontes, não constroem amizades, e aí quando eu fui lendo esse livro, eu falei, cara, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida aqui também, né? Então, eu acho que esse livro tem aí uma outra mensagem para além dessa história da morte, tarará. Mas sabe uma coisa que me ajuda? Agora, gente, eu vou falar assim, como quem passou por isso, como psicanalista. Imagina que o remedinho, vamos chamar assim, para depressão, é a expressão. Por isso que a gente não pode ficar interferindo em quem que a pessoa é, porque a pessoa tem que ter a liberdade de ser quem ela é, porque isso, a perda da sua identidade, da sua autonomia, da sua autenticidade, ela adoece. Então, expressem o que vocês sentem, e foi o que eu fiz. Só que eu não fiz assim de maneira consciente. Ninguém me falou, Carol, vai lá e expressa o que você sente. Mas eu fiz isso no Instagram. Todas as vezes até hoje que eu quero, eu escrevo sobre a morte do meu pai. Então, para além da terapia, escrever acabou que me ajudou. E eu nem era uma coisa que eu fazia de caso pensado. Então, música ajuda demais. Escrever tudo que se relacione à arte. E aí pode ser que você grave áudio para você. Você não precisa fazer igual eu que posta no Instagram. Ou você pode postar anônimo, ou você pode ter um caderno, ou você pode lançar. Qualquer pessoa pode lançar um livro. Você não precisa fazer isso para monetizar. Isso que eu tô querendo dizer. Mas encontre uma maneira de expressar essa dor. E geralmente, como a gente já falou aqui, um amigo não dá para você ficar todo dia você ligar lá com o amigo, ai, meu pai morreu, a pessoa nem sabe o que te dizer, e é um processo individual e solitário nesse sentido. Então, por isso que a terapia também é importante, porque lá você expressa as coisas, né? Veja só. Exato, hoje mesmo eu fiz uma receita que o meu pai adorava comer, eu fiz uma versão saudável, que era queijadinha, ele gosta da original, eu mudei. Porque eu te falei, até comentei ontem, que ontem eu tava vendo algumas coisas, fiquei mais tristinha, do nada me veio lembranças dele. Hoje quer saber, eu vou cozinhar, lembrei dele, vou tentar fazer uma receita e tal. E a gente já transforma aquilo, né? Porque eu acho que as pessoas têm medo de sentir também, de dar espaço
para esse sentimento, tipo, de se conectar de novo com a lembrança, de se conectar de novo com esse lugar da tristeza mesmo, do sentimento, sabe? Porque é o que eu tô te falando, o negócio da religião, que as pessoas acham que sabe, porque a gente faz isso no Brasil, a gente fala, normalmente é o que, eu sou católico, mas eu vou lá não sei o quê, vou lá não sei o quê. Aí a gente não tem o conhecimento das coisas e fica pegando. Então eu várias vezes também, eu acordo, boto o Jorge Aragão, que meu pai gosta, ó. Gosta ainda, né? Mas bota o Jorge Aragão, a gente faz churrasco. Eu lembro do meu pai muito com música, porque ele era um cara que ouvia muita música. Eu faço questão de trazer a memória dele. E isso não tem nada a ver com você prender. Claro, tá, gente? Aqui eu tô falando da minha crença. Mas não tem a ver com você prender. Por quê? Se você não der passagem, você acha que porque você não falou não tá aí? Isso pra mim é aprender. Eu dar passagem a fazer uma receita que meu pai fazia, que minha nona fazia, ouvir a música. Menina, eu sou uma pessoa tão nostálgica. Eu não posso ver brinquedo dos anos 90 que eu choro. Porque eu lembro que meu pai me deu um brinquedo. Sabe essas coisas? Tudo pra mim vira... Né? Porque eu sou canceriana. Mas tudo pra mim vira uma questão, mas isso é importante. Encontre uma maneira de falar sobre o que você sente, que seja através do desenho, escrita, bordado, gente, não sei, faz cerâmicas, não sei o que vocês vão fazer, mas por favor, expressem, isso é super importante. E você sabe que outro dia eu ouvi alguém falar que, e vê se você concorda, que o ser humano, ele é complexo e ele é profundo, tá? Por mais que a pessoa não expresse, que tem uma personalidade diferente, todos nós somos profundos, ninguém é fácil de lidar, ninguém é tranquilo. Então, a gente querer achar muitas vezes que, tipo, sabe, tipo, tá tudo certo. Não, a gente é profundo, então por que não mergulhar nessas profundezas? Tudo bem, tem gente que é mais prático, que resolve as coisas, que sente mais, né, rápido, não fica tão... Mas todo mundo sente essas profundezas, essas entranhas que não entende direito. Então, é importante esse olhar, esse se conhecer, conhecer suas emoções e como eu posso fazer para me ajudar me conhecendo, né, sabendo o que eu tô sentindo. Isso, então, por isso que cada pessoa, à medida que você se conhece, você pode escolher alguma coisa. Às vezes para você é atividade física, mas assim, tudo aquilo que seja uma maneira de você expressar. Eu sigo uma menina no Instagram que o pai dela ajudava ela a correr, que ela queria começar a correr. Aí no meio do caminho ele morreu, né, se ela ficou doente, e eu sei que ela faz corrida agora, lembrando do pai. Eu mesmo corro 5 quilômetros no Dia dos Pais, em homenagem ao meu pai. Que legal. Então você vai encontrar o seu jeito de expressar. Óbvio, o meu é escrever no Instagram para não sei quantas mil pessoas. Não precisa todo mundo fazer isso, mas encontrar uma forma de expressar. E eu tava vendo também, lendo um pouco sobre isso, que fazer trabalhos voluntários muitas vezes ajuda, porque é como se você estivesse fazendo um bem para algo maior, tipo, sabe, meio que devolvendo. Tinha todo um negócio por trás de você fazer trabalho voluntário e isso te preencher aquela falta, sabe? Tipo, te trazer esse acalento, assim, que é uma forma de você colocar, de fato, uma energia, às vezes, que tá mal desenvolvida por você no mundo, assim, sabe? Colocar pra fora, fazer, tipo, trabalhos voluntários, tem work experience, tem diversas coisas que dá pra fazer nesse sentido, né? De trabalho voluntário. Eu acho que o trabalho voluntário, eu fiz, me deu uma tristeza maior, alimentou um lugar mais de tristeza. Sério? Porque é triste, né? Dependendo do trabalho, por isso, mas é uma coisa. Mas por que eu acho que pode ser interessante? Porque você vai precisar reconstruir a sua vida. Então, tudo que você fizer de novo, um novo hobby, um trabalho que você não fazia, isso ajuda. Eu, trabalho voluntário, acho que entra nesse lugar, mas é que eu fiquei triste. Não, interessante você trazer isso, muito interessante, porque eu li sobre isso e é interessante você trazer esse outro ponto. Eu conheço uma outra menina que ela faz trabalho voluntário também, ela perdeu o pai e ela fala sobre, e achei interessante você trazer isso, que pra você não foi uma coisa boa, que te conectou com mais tristeza que você já tava. Né? Mas cada pessoa sente de um jeito, tudo bem, assim. Sim, mas sim. O legal é que tem muita opção, então encontre uma, entende?
E esse negócio que você falou de trazer coisas pra sua vida nova ajuda muito, porque eu tava numa fase muito de transição, né? Então eu casei, então eu tava me vendo num lugar de esposa, eu tava numa casa, numa rotina que eu tava tentando me encontrar, então isso, querendo ou não, acaba me ocupando, né? Então você acaba se distraindo mesmo com outras coisas, se ocupando, e isso te deixa, te dá tempo, te dá voz pra você não ficar numa cama ali, tipo, né? Então trazer coisas novas, hobbies novos e se descobrindo, né? Nessa nova, seja assim, nesse novo lugar de filha sem o pai presente, de uma mulher sem o marido, e enfim, né? Aí por diante. Achei bem legal você trazer essa questão de colocar alguma coisa nova na vida, né? Carol, pra gente ir encerrando, qual que foi o seu maior desafio? Se dá pra listar um maior desafio com a perda do seu pai, e qual o maior, sei lá, lição que você pode passar para as pessoas no sentido de quem tá passando por isso ou quem nunca passou? Porque eu lembro que eu ainda não tinha passado e eu adorava ouvir você falando, porque eu sabia que um dia eu ia precisar, sabe? Então, eu falando, não me conecto super com o que ela tá falando do luto, mas eu vou precisar daqui a pouco me conectar, e até que um dia eu me conectei. Então, assim, o que você acha que Olha, pode passar? Hoje eu consigo nomear melhor o meu maior desafio de vida cotidiana mesmo, que assim, aconteceu uma mudança estruturante, a minha psique mudou. Então, eu fiquei muito perdida na minha vida, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia focar, eu fiquei perdida no trabalho, eu não sabia onde eu queria morar, eu queria me separar o tempo todo, e a mãe não queria, eu queria ser mãe, mas não queria ser mãe, e isso durou alguns anos. E, inclusive, um alerta importante é que se eu tivesse uma profissional do meu lado pouco qualificada, ela teria me diagnosticado com depressão, com TDAH, e eu estava num processo de luto, porque como aconteceu algo que tirou a minha estrutura psíquica, não tem situações que a gente vive na vida que é difícil, mas que a nossa estrutura está ali. Nesse caso, literalmente tirou a minha estrutura, que era o meu pai. E há coisas que a gente passa na vida que mexem numa questão estruturante. E aí, foi um desafio muito grande. Eu consegui, inclusive, ontem, eu terminei um livro de 300 páginas, lendo. Eu tenho que ler muita coisa, né, por causa do meu trabalho, então eu escuto muito livro, então já tinha escutado o livro de 300 páginas, mas eu sentar e ler foi a primeira vez. E aí, assim, claro que já tinha uma questão minha, né? A gente tem questão de não consigo focar, porque o mundo, porque o Instagram, porque mas eu sei que essa dificuldade que eu passei a ter teve a ver com aquilo. E aí, recentemente, eu consegui nomear isso. Então, o que aconteceu comigo foi uma falta de estrutura muito grande, e aí tudo ficou bambo. Literalmente, assim, foi muito difícil, foi muito desafiador me refazer. E uma coisa que eu queria dizer para as pessoas, que daí tem a ver com o meu desafio, que é assim, para quem, acabei de perder alguém, essa dor dilacerante da notícia, ela passa. Mona, se tem uma coisa que vai acontecer, essa dor vai passar. Essa vai passar. E tem outros tipos de dor, tá, amor? Calma que não é tão boas notícias assim. Mas esse desespero, isso passa. E aí, a gente vai sempre conviver com um buraquinho. E esse buraco te faz inteira. Não é completar o buraco que faz inteira, entendeu? Você vai continuar vivendo a sua vida, vivendo novas coisas, mesmo com esse vazio. E isso é ser inteira. Ser inteira não é não ter buraquinho nenhum, não ter falta nenhuma, não ter vazio nenhum. Isso daí, Mona, corre para a psiquiatria, já corre, já vai pedir ajuda. Então, hoje eu não tento mais preencher a falta, o vazio. Eu até fiz um episódio no meu podcast sobre como que eu fico com a falta. E isso é uma coisa que também é muito libertadora, porque olha que rolê a gente tentar
fazer essa ferida parar de sangrar. Porque você vai tentar de tudo, você vai pra terapia, você vai pra meditação, você vira vegana, você faz de tudo. O que mandarem você faz, e é o cristal, e é a reza, e é a água benta, e é o não sei o quê, e é o anil na parede, que agora eu vi que tem que botar anil na parede. Menina, você faz os diachos. E aí você vai se desesperando mais, porque você fala, velho, não passa. É, porque tem vazio que serve só pra ser vazio. E isso é ser inteira, entendeu? Cara, Então, eu acho que assim, ó, eu ia falar alguma coisa, mas assim, você fechou com chave de ouro. Maravilhoso, eu adorei isso que você falou. Não, porque acho que a única forma de fechar de fato o vazio é trazer seu pai de volta. Isso não tem como ser feito, né? isso. E outra coisa que eu lembrei agora, muito importante de dizer, acho que isso que você falou dá pra fechar tudo assim, mas uma coisa muito importante que as pessoas costumam fazer é comparar as dores, né, Carol? Então, assim, a tua dor foi melhor, Bárbara, porque você pôde se despedir aos poucos do seu pai, eu não pude, o meu foi abrupto. Ou, porque é normal um filho perder um pai, mas não é normal um pai perder um filho. Gente, não tem. É dor igual, sabe? Isso é uma coisa que me pegava muito, assim, as pessoas quererem comparar a dor. Vai doer igual, vai dilacerar igual e cada um vai ter os seus próprios processos, as suas próprias dores, que pra si vai ser dolorido. Se você comparar, porque a Carol teve todas essas questões, então pra ela foi pior ou pra outra, não, entende? Dói pra todo mundo. Acho que isso é fato, né? Total, não diminuir a dor do outro é o básico, tá, gente? Vamos parar com essa palhaçada pra tudo, inclusive, já fica o recado, porque realmente não existe isso, todo mundo sofre em alguma medida. E outra coisa também, que quando você começa a sorrir de novo, a se divertir, a dar risada, eu não sei você, mas alguns momentos eu me cobrava, sabe? Tipo, como que eu tô feliz sendo que isso tá acontecendo na minha vida? Eu até fiz um outro podcast também, um outro episódio falando sobre isso, mas que eu tenho... Aliás, você conhece muita gente legal, como que tu conhece tanta gente? Ai, não sei, eu saio aí na rua, não, brincadeira, mas eu fiz um episódio com uma prima minha que perdeu a mãe dela, e ela é super novinha, tipo, tinha 20 anos, agora ela tem 20 anos, e ela falou assim, poxa, eu tava vivendo o momento mais incrível da minha vida, era o meu terceirão, e eu queria estar lá com eles na gincana, mas ao mesmo tempo a minha mãe tinha falecido, então assim, eu tava feliz por estar vivendo o melhor momento da minha vida, na gincana, o terceirão, eu era líder, mas eu meio que tinha que ficar triste. E uma coisa também pra gente normalizar é que a gente pode estar triste e feliz ao mesmo tempo, sabe, Carol? Vivendo coisas, sentimentos divergentes ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tava casando, é óbvio que eu tava feliz, eu tava vivendo um momento da minha vida, mas no meu casamento, Carol, o tanto que eu chorei, porque meu pai tava lá e eu sabia que eu tava me despedindo dele, então é muito louco. Assim, pra mim foi a pira mais louca que eu já vi na minha vida. É você conseguir estar muito feliz e muito triste ao mesmo tempo. Eu não sei se você passou por isso, mas normalizar isso também, sabe? A minha vida tava meio ruim já, né, quando meu pai morreu, porque eu tinha acabado já de perder minha avó, Sim. Eu tinha casado há pouco tempo, tava morando em outro país, tava difícil. Sozinha. Então, eu não me senti exatamente... Mas eu tenho uma seguidora que me pergunta, eu vou falar aqui, tá engraçado, mas ela me mandou uma mensagem uma vez assim, Carol, perdi meu pai faz um mês, eu não consigo transar, como foi isso pra você? Aí eu, Mona... Eu fico pensando que o espírito do meu pai vai me ver. Eu falei, eu não sei se eles vêm. Eu acho que eles não têm esse acesso, mas eu também não entendo. Mas, enfim, assim, isso daí que você está falando é aceitar a ambivalência da vida. E justamente quando você aceita isso, que na hora que você está vivendo um momento de felicidade, você vive ele presente. Porque você sabe, amor, que daqui 2 horas pode ser que, sei lá, um troço aconteça. Entendeu? Isso é estar vivo e estar presente. E as pessoas têm que parar de ficar julgando. Olha, fala que tem depressão, mas tá na fé. Vocês estudaram sobre depressão? Quantos animais? Porque todo mundo entende o que é depressão, mas lá fazer um mestrado, uma faculdade, aí já não. Aí eu vi no TikTok, nada contra, também produzo conteúdo. Mas não, a depressão não é só estar triste. O oposto da depressão não é a tristeza. Então, assim, gente, para tudo e aceitar essa ambivalência é libertador e também faz com que você... É o que a gente estava falando lá, pra gente fechar.
A morte traz a importância e a consciência da vida. A tristeza traz a importância da alegria. Então, eu tô vivendo um momento aqui feliz, eu vou viver esse momento. Porque a semana que vem me caiu num golpe, que o Brasil tá cheio de golpe, eu fico desesperada. Eu falo, mãe, tá tendo mais um golpe. Sabe, eu morro de medo de cair em golpe do Pix. Você vai ficar triste. Então, assim, é justamente porque a vida é um caos, tá cheio de guerra. Gente, dá uma olhada, sai aí. Mesmo eu que moro num lugar privilegiadíssimo. Então, assim, é justamente porque é ruim que eu sou feliz. Porque senão, então, vamos ficar todo mundo triste. Que legal, o que isso resolve? Nada, entendeu? Então, acho muito bonito você ter trazido isso, porque esse é um outro ponto de libertação, assim, aceitar essa ambivalência da vida. Maravilhosa, que delícia esse papo, Carol. Nossa, muito bom. Eu queria que a gente encerrasse você falando as suas redes sociais e o seu podcast também, para as pessoas que se conectarem com você. As minhas redes sociais é @cajuinaefrevo. Meu nome é Carol. Vai estar aqui embaixo também, de qualquer forma. Ai, que chique. Vai estar aqui embaixo. Ou na descrição ou na tela. E o meu podcast se chama Conecta que Transborda e ele tá nas principais plataformas de áudio. É assim que tem que falar, né? Isso. No Spotify, eu sempre falo só do Spotify, mas tá também na Apple Store. Enfim. E, Carol, você atende também brasileiros? Atendo todo mundo. Ótimo. Brasileiro, americano. Bilíngue tem essa facilidade, gente. Pois é. Então tá. Gente, quem quiser se conectar mais com a Carol, então não deixe de segui-la, trocar com ela. Ela é um amor. Eu lembro que, assim, tu me responde sempre, a gente sempre conversa. E de verdade, você me ajudou muito com esse papo. Por mais que você ache que você não fale muito, o pouco que você fala ajuda bastante. Me ajudou bastante. Eu espero que essa nossa conversa também possa inspirar e ajudar outras pessoas. Eu também espero, gente, que vocês possam ter encontrado um pouquinho de conforto, porque é difícil mesmo passar por isso, e as trocas vão ajudando. É mais um dia, mais uma palavra, mais alguma coisa que ajuda, e assim a gente vai caminhando. E até pôr pra fora, né? Obrigada por ter me convidado, por ter me deixado voltar, né, que já tinha me convidado há um tempão. Muito, muito obrigada, você também é muito querida, e te espero no meu podcast. Qualquer dia eu vou te convidar para ir lá. Quero. Vamos continuar lá esse papo. Então, um beijão e até mais. Beijo. Beijo. Gente, no final que começou aqui, cachorro e porta. Ainda bem que foi no final, né? Sim.